não vão com facão pro conselho, que a gente tem medo, por favor. Deixem armas brancas e de fogo em casa. Então, assim, chegou com facão, a gente já não vai querer atender. Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui em mais uma gravação do Léo Severino Podcast. Estou hoje aqui com a minha companheira de trabalho, conselheira tutelar e advogada, doutora Graziela Skelsen. Obrigado, Grazi, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui contigo. A gente estava um tempão ensaiando essa conversa e agora vai sair. Agora vai sair. Espero que o pessoal goste e tem bastante assunto interessante para tratar. E a ideia é que o Conselho Tutelar esteja aí e outros que eventualmente queiram participar tenham um espaço aberto aqui no nosso podcast, entende? Então não vai ser apenas um podcast com essa temática. O Conselho Tutelar é um tema que mexe comigo, afinal de contas sou conselheiro tutelar, trabalho com essa temática diariamente. E então a gente vai ter mais espaço para Conselho Tutelar aqui no nosso podcast para explicar qual é a função do Conselho Tutelar, para que serve, falar a respeito de alguns casos, obviamente sem identificar as pessoas, mas falar a respeito de casos que acontecem no Conselho Tutelar, isso para gerar essa aproximação do Conselho Tutelar com a comunidade, essa é a nossa ideia aqui. Mas hoje, nesse primeiro episódio de Conselho Tutelar, a gente vai falar um pouquinho também, conhecer a vida pessoal, a vida profissional, história da conselheira Graziela Skelsen, minha companheira de trabalho. Grazi, hoje conselheira tutelar, mas por formação advogada. Isso, advogada, já atuo na advocacia. Na verdade, antes de me formar, já estava na área, já trabalhava em escritório de advocacia. Então, estou aí há mais de 15 anos no meio jurídico. Há 15 anos estão na advocacia. E qual era a área que tu atuava na advocacia? Eu, no começo, já desde a época do estágio, assim, eu tive um pé no direito de família. E, na verdade, eu gostava muito de direito criminal. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em ciências penais. Atuei bastante tempo no crime, né? No crime, em direito criminal. Mas o direito de família sempre esteve muito próximo, assim, de tudo que eu fazia. Há 15 anos atrás, era uma área um pouco rejeitada, assim, pela advocacia, né? Não tinha especialistas em direito de família, não se falava nisso. Então, eu trabalhava em tudo e qualquer um fazia direito de família. Então, eu comecei a perceber que ela tinha muitas peculiaridades assim da área que faziam diferença no ganhar ou perder a ação. Então, eu fui me aprofundando nesse caminho e hoje ainda não tem muita pós-graduação, especialização em direito de família. Por que esse ramo não tem especialização assim? Não tem profissionais, vamos dizer, só faz direito de família? São poucos realmente, né? Não tem. Quem só faz direito de família não tem. Talvez, de repente, em grandes capitais, alguma coisa assim, né? Sim. Mas, assim, para a nossa advocacia artesanal aqui, que é a nossa realidade hoje... Tu acha que é demanda, será? Demanda tem. Eu acho que ela é como é que eu vou dizer? Eu tenho a impressão que os advogados acham que qualquer um consegue fazer. Tipo, é muito fácil. Então, tu te especializa no direito tributário e faz o divórcio do teu parente, né? Entendi. Entendeu? Então, e assim, é bom que alguns pensem isso, porque para aqueles que se especializaram, como eu me especializei em direito de família, é um prato cheio. A gente ganhava, enquanto eu estava atuando, uma atrás da outra, porque a gente sabia onde que o pessoal errava já. Né? Os erros eram geralmente os mesmos de achar... Quais eram? Não posso contar. Algumas coisinhas só... Por exemplo, assim, sabe o que faz diferença? Quando tu vai fixar o valor dos alimentos, 30% dos alimentos em favor dos filhos ou para cada um dos filhos. Então, se for dividido esses alimentos em 2 filhos, é 15% para cada um. Quando um atinge a maioridade ou deixa de precisar dos alimentos, o outro recebe 30%. Para aquele que paga não faz diferença, ele continua pagando o mesmo valor. Então, é um dividido ou um mais que faz diferença, que tu vai sentir lá na frente, daqui a 10 anos. Entendi. Então, essas pegadinhas assim, né, do direito de família, tem que entender do que está falando, para não... porque uma hora ou outra volta. E tu é formada na Univale? Sou formada na Univale. Me formei na época que se fazia vestibular. Eu também fiz vestibular, fiz Enem, Saem. Lembra do Saem? Eu fiz Saem. Não tinha nem Enem na minha época. Não tinha. Fazia vestibular, estudava, era concorrida, à noite era mais difícil que de manhã, tinha todo um... Aí, alguns entravam em ciências políticas para depois hoje transferir. Estão quase pagando para fazer faculdade. Mais ou menos isso. Eu comecei a fazer outra graduação
E daí sai bem em conta, assim, porque eu já fui aluna, agora é EAD e tal, daí tudo é bem mais fácil, assim. Bem mais fácil. Parece velho falando, né? Na nossa época era mais difícil. É feio falar na nossa época, é horrível. Mas tu teve uma passagem, que tu comentou comigo, tu teve uma passagem em Curitiba, é isso? Então, na advocacia ainda? Foi isso. Eu estava já advogando, estava com escritório em Balneário Camboriú, estava fazendo bastante criminal. E daí um amigo meu me convidou para ir para Curitiba, que na verdade a ideia dele, ele tinha um escritório grande, lá em Curitiba eles trabalham com essa advocacia de massa, né? São grandes escritórios, assim, escritórios com 30, 40, 50 advogados. Que para nós aqui, imagina, né? Tu pegar um escritório que tem 5 associados já é uma coisa grande. Então lá realmente era muito grande. E ele ia abrir um ponto em Santa Catarina. Então a ideia era que eu fosse para lá, eu ia aprender o trabalho, que era uma matéria bem específica, e daí depois ele abriria esse ponto em Santa Catarina e eu tocaria aqui em Santa Catarina. Então eu fui para ficar alguns meses e eu fiquei 2 anos em Curitiba, que advogando. Foi uma experiência bem legal. Não gostei. Não era a minha praia. Mas foi legal. Como experiência, valeu a pena. Valeu a pena. Mas, assim, litígio de massa, copia e cola. Tu vê que cada advogado cuidava de 600, 1.000, 3.000 processos. Então, tu imagina, tu cuidar de 3.000 processos. Não tem nem como tu ler, tu não conhece o processo, tu não conhece as pessoas, tu tem um banco de informações onde tu vai recortando as teorias e vai colando ali na peça e aí é muito mecanizado. Para mim não deu assim. Não valeu. Não, eu fiz audiências daí um tempo, eu fiquei quase 1 ano fazendo audiência em todo o interior do Paraná. Daí era legal, porque daí eu pegava um avião na terça-feira, na segunda, voltava só na sexta-feira, ficava a semana inteira fora. Ah, entendi. Foi bem legal, foi bem dinâmico. Daí eu tive a realidade do direito do trabalho. Que daí eu fazia só audiência trabalhista, só perrengue, só juiz mandando. Quanto mais para o interior tu vai, mais a diferença entre e na época juiz e advogado. Na época era um leilãozão enorme, né? Direito de trabalho, né? Era puro leilão, não era? É que eu peguei bem o interior, assim, eu percebia que parecia um coronelismo, uma coisa que o advogado que era amigo do juiz, ele era tratado diferente, como eu vinha de fora para fazer audiência. Nossa, teve uma vez que eu cheguei cedo, assim, que era muito longe, podia furar um pneu, podia acontecer um monte de coisa, né? Então eu chegava horas antes da audiência. E eu fiquei esperando dentro do lugar ali, ser chamada, e atrasou umas 3 horas, e eu estava acompanhando a pauta e pulou o meu nome. Chamaram o próximo era o meu, e chamaram depois de mim. E daí eu entrei na sala e falei, não me chamaram. E a juíza, não, eu chamei, tu não ouviu, e não sei o quê, e berrou comigo na frente de todo mundo. Eu falei, não, eu estava aqui. Tu não escutou, não posso fazer nada. Aí a estagiária disse assim, é que eu esqueci de apertar o botão. Ai, meu Deus. Mas a juíza não pediu desculpa, mandou eu esperar, que depois ela ia me chamar ainda. Ai, caramba. Para quem não entendeu, tem um botãozinho na sala de audiência, onde o estagiário, a juíza, não sei quem fala lá, né? Mas um deles, para poder ligar o microfone, e aí sai a chamada lá na sala de espera, onde estão as outras partes, os outros advogados, entende? E aí realmente ela chamou, né? Só esqueceu de apertar o botão. Exatamente, certo, né? Mas aí assim, prova, né? Que o juiz não apertou o botão, que, né? Eu, advogado, lá de fora do... Aí teve Mas foi tudo aprende, tudo serve para aprender. Agora eu espero a audiência dentro da sala. Eu aprendi com isso, que quando é a minha vez eu já entro e já fico ali dentro sentadinho esperando. Uma audiência antes, tu já senta lá. Já sento para ficar esperando. E como é que foi essa loucura de sair da advocacia ou não sair? Aí tu conta como é que está sendo isso, mas como é que foi a decisão, onde é que entra o conselho tutelar na tua vida? Porque tu és uma advogada bem-sucedida, tens o escritório tocando, um baita de um sócio, né, que é o Arthur, que já fica aqui, Arthur, o nosso convite para você participar aqui com a gente também da gravação de um episódio. Arthur Jesus é um cara muito querido, fantástico. Até no jornal a gente fala que gosta de todo mundo, né? Arthur ama todo mundo Arthur ama todo mundo de Jesus. E é verdade, porque sim, o cara pior é que é. Então, assim, estavas com uma certa estabilidade profissional, vamos dizer assim, e aí entra o conselho tutelar. Quando que foi a tua primeira experiência enquanto candidata de conselho tutelar? Eu estava indo trabalhar e eu escutei na rádio Univale, que abria as eleições do Conselho Tutelar. Eu não fazia ideia. Eu sabia, lógico, como todo mundo sabe, né? O que é o conselho daquele jeito. Ia ter eleição. Aí eu peguei e falei com o Arthur. Eu falei, Arthur, vai abrir eleição para o Conselho Tutelar? Acho que eu vou me candidatar. Eu não tinha muita noção como é que era.
Aí ele é muito política, né? O Arthur ama política. E daí ele falou, vai que eu te ajudo, não sei o quê. Eu te organizo a campanha e tal. Eu nem entendi direito campanha, não tinha muita noção. Mas, enfim, aí eu juntei os documentos que precisava. E eu lembro que uma das coisas que pedia era trabalho com criança. E eu trabalhava com criança na igreja até agora, antes da pandemia. Eu fiquei mais de 10 anos trabalhando no Ministério Infantil, né? Então, foi dali que veio o meu comprovante da experiência. E daí, na minha cabeça, já ficou alguma coisa meio que... vou fazer algo parecido com aquilo ali, né? Assim, meio que Ministério Infantil. E daí teve a eleição, daí foi... Eu estou falando isso da outra eleição ainda, não dessa que eu me elegi, na outra. E daí foi bem... Era por categoria ainda, então eu concorri na categoria advogado. Uhum. Eu fiquei em segundo lugar, fiz 1.300 votos. Meu Deus. Perdi por, sei lá, uns 30 votos, eu acho. Bem pouquinho, assim. E daí fiquei de suplente. E o meu titular ali, que daí era por categoria, né? Então, eu era suplente de uma pessoa específica, assim, né? Não era qualquer um que se afastasse, tinha que ser ele. E aí ele foi candidato a vereador, eu assumi durante aqueles meses. Ele teve um problema de saúde, ficou alguns meses afastado, eu assumi. O Carlos, né? O Carlos. E depois ele pegou férias, enfim. Então, várias vezes eu assumi, daí eu entendi o que era o trabalho do Conselho Tutelar. A prática, né? Aí eu fui entender o tamanho do problema que eu lutei para ganhar. Para ter. Exatamente. Mas aí foi bom, porque daí eu percebi também que tinha muita coisa que eu não gostava e que eu podia melhorar, assim. Muita coisa, muita coisa. Eu tinha um plano, assim, bem claro na minha cabeça do que dava para fazer. E daí, quando teve de novo a eleição, que daí foi essa que a gente acabou entrando junto, né? Já tinham 2 conselhos, não tinha mais a categoria, tudo mudou, eu entrei e fiquei em último. Foi a última colocada, fui eu, né, em 8º, porque daí tinha 2 membros da comunidade, eu entrei de nível superior, né? Eram 8 vagas, eu fiquei com a última vaga, com a 8ª vaga. Aí foi diferente, eu consegui botar em prática quase tudo do que eu tinha imaginado, assim, que dava para fazer. Aquela coisa de organizar, de ter as planilhas, de ter as pastinhas com o nome de criança, mais essa parte burocrática, assim, eu achava que aquilo ali faria diferença, assim, pelo que eu tinha visto, não, né? Faz, né? A falta de organização, de forma geral, piora muito o trabalho. Vamos dizer que não está 100%, mas... Até porque é humano. É humano, mas há um progresso, vamos dizer assim, né? Do que eu vi, porque daí tu não teve essa experiência lá do outro mandato, né? Uhum. Lá eram 5 e era outro tipo de formatação, assim, e para mim era muito difícil, bem complicado, eu não conseguia entender direito. Às vezes acontecia da gente ir num lugar que um outro conselheiro já tinha ido, acontecia várias vezes. Entendi. De 3, 4 pessoas irem na mesma denúncia, assim, né? E era bem comum acontecer. Então, e também era um conselho só para a mesma demanda que a gente tem hoje em 2 conselhos que a gente já sabe que também não dá conta, perfeito. Né? Então, o pessoal entender assim, ó, esse é o primeiro mandato, gente, que não tem divisão de categorias. Vamos explicar. Até um mandato anterior, 4 anos atrás, não é 4 anos, né? 2 anos atrás acabou o mandato, enfim. Até o mandato anterior a esse que está correndo, existiam 5 categorias no Conselho Tutelar de Itajaí, a lei é municipal. Então, se elegia um assistente social, um advogado, um psicólogo, um pedagogo e um membro da comunidade, que poderia ter apenas ensino médio e não precisava de ensino superior. Então, eram só as 5 categorias. Então, todos os advogados concorriam entre... os eleitores iam lá e votavam em um em cada categoria. Isso. Né? Então, os advogados concorriam entre si, os pedagogos entre si, assim, cada categoria. O mais votado de cada categoria é que entrava para trabalhar. Hoje, a lei municipal, não vamos entrar aqui na polêmica de bom ou ruim, acho que não cabe agora, né? Mas hoje a lei municipal ela mudou em 2018, e hoje não tem mais essas categorias, só tem 2 divisões. São 2 conselhos tutelares, então a lei criou o 2º conselho tutelar, e em cada conselho tutelar tem 5 membros, 4 são de nível superior, não importando qual a graduação, certo? E 1 é de nível médio. Então, se elegem os 8, né, para 2 conselhos, os 8 mais votados de nível superior e os 2 mais votados de nível médio, dividindo assim 4 e 1 em cada conselho. Essa é a divisão. Por isso que a Graça falou que na primeira eleição que ela participou, ela foi suplente do advogado, porque ela concorreu com os advogados que estavam concorrendo. Nessa eleição que eu me elegi também, assim como ela
éramos concorrentes, né? Então todos, por mais que temos a mesma profissão, mas é coincidência, concorríamos com os advogados, com os pedagogos, com os psicólogos e qualquer outra profissão, estavam concorrendo todos juntos. Por isso essa divisão de uma eleição, essa diferença de uma eleição para outra que ela está contando aqui para gente. E aí nessa agora então bateu o martelo, deu certo. Deu certo e a gente conseguiu montar um grupo bom, que eu também tinha essa preocupação de trabalhar com quem tivesse afinidade, porque eu acho que o trabalho já é estressante. Ninguém vai lá no conselho dizer que está tudo bem, né? É só para escutar desgraça e problema, e aí tu pegar algum colega que tu já não tem afinidade, ou que, né, aí isso ali é mais desgastante, assim. Eu também tinha visto um pouco disso no outro mandato, né? O desgaste entre os conselheiros, o estresse entre os pares, entre os funcionários, era bem difícil, assim. Que no nosso conselho, graças a Deus, não tem, não sei como é hoje em dia lá, né, no mas no nosso não tem, assim, essa questão da harmonia, funcionário, né, os colaboradores ali, os conselheiros, não é isso que atrapalha o trabalho, né? Não, realmente. Agora, a realidade do dia a dia, né? Da outra vez, eu assumi um tempo, ficava, saía, depois eu voltava, né? E agora tu tá ali todo dia, escutando aquelas histórias, né? Aí chega essa época de Natal, aí tu vê que não tem que levar a criança para o abrigo, leva adolescente, leva, né? Ninguém quer, por isso que eu vou levar. Tu sabe, essas coisas assim vão te cansando um pouco, assim, sabe? Aquilo ali começou a me pesar agora. É uma coisa que eu não tinha sentido esse peso antes, agora eu sinto. O dia a dia, isso não acaba. A desgraça não tem fim. O ser humano é um ser, né, que se supera cada vez, cada história tu pensa, meu Deus, eu não estou escutando uma coisa dessa, a pessoa me falando isso com essa tranquilidade, e a gente tem que pegar... Tu tem família, né? Tu tem filhos que tu gosta, que tu te esforça para dar o melhor, e daí tu pegar e levar um bebê para o abrigo porque a mãe não apareceu mais para visitar no hospital, né? Ou tu tem que levar um adolescente porque a tia falou que não quer mais ficar com ele porque ele incomoda, e simplesmente ninguém mais quer ficar com ele porque ele incomoda, que é... Tem um monte, né? Normal do adolescente incomodar, é uma das funções dele na Terra, incomodar as pessoas adultas. Né? E tu tem que levar para o abrigo por isso, né? Isso me deixa bem chateada, assim. É que vai acumulando, né? E essa época de final de ano, assim, me deixa mais triste, assim. Porque sabe que nem todo mundo vai ter o final de ano que a gente tem, com família, com tranquilidade, com paz, com harmonia. E não é uma coisa efêmera, né? Tipo assim, eu vi no jornal que tal coisa. Não! É a pessoa que sentou na tua frente e olhou para ti. Uhum. É a criança que tu pegou pela mão e levou para dentro do abrigo, gente. Meu Deus, é tão doído tu levar uma criança para o abrigo. Eu lembro de todos que eu levei para o abrigo. Não todas por conta do abrigo, porque a gente tem excelentes abrigos em Itajaí. Sim. Mas é um abrigo, não é uma família, né? Sim, e ele está indo porque aconteceu uma coisa muito ruim. Exatamente. Ele não está indo para dar um susto, ele não está indo porque a gente é malvado, ele está indo porque aconteceu uma coisa muito ruim. E daí a gente está levando ele para lá. E às vezes, quando é criança principalmente, eu lembro de um menino que até foi na outra vez ainda que eu estava, na outra gestão, e o pai matou a mãe, fugiu, as histórias, né? Fugiu, e lá de Minas, e chegou aqui, a polícia pegou, a nossa polícia militar parou ele na BR e tal, levaram para a delegacia, isso tudo de madrugada, essas coisas sempre de madrugada, né? E daí o pai ficou preso, obviamente, que tinha matado a mãe, estava sendo procurado lá. Sim. E o menino tem a idade do meu filho hoje. Ele nem falava ainda. E ele estava muito assustado. E daí eu tive que levar para o abrigo, porque precisava localizar a família de Minas. E eu lembro até hoje que eu senti o coração dele batendo. Eu fui com ele abraçada, assim, no carro, e o coração dele disparado, assim, de medo, sabe? Chorando pelo pai, porque, né, o pai ficou ali preso. É o pai, né? É o pai, não entendeu direito o que tinha acontecido. E daí tive que levar para o abrigo. Levou uns 2, 3 dias até a família conseguir chegar e tal. E anos depois a família ainda me mandava mensagem com a fotinho do menino, assim, que... Legal, né? Mas, assim, isso, eu lembro, assim, de levar aquele menino para o abrigo, assim, morrendo de medo, sabe? E daí eu vou devolver, eu vou estar lá no abrigo. Daí eu tirei de um lugar, né? Tipo, ele se sentiu protegido e eu entreguei para outra pessoa. Tem isso também, sabe? No nosso trabalho. A gente não vê o fim, né? A gente só trabalha com o meio.
A gente não vê o final. Só avisam a gente, olha, aquele lá foi adotado. Eventualmente, né? Aquele lá foi pra Eventualmente família. é o aviso. Realmente, a gente atende, aplica a medida de proteção na situação emergencial, para o direito ser resguardado, mas a gente não acompanha, não continua acompanhando até o final. São as políticas públicas responsáveis que vão executando o serviço, né? E depois de um tempo, tu vê, né? Uma vez eu levei um bebê pro abrigo e era um menino, um bebezinho, assim, que a mãe deixou nasceu, ela foi embora e deixou lá, abandonou no hospital, assim, né? Já para ir para adoção. E eu lembro muito desse menino porque eu fui buscar e não tinha roupa para tirar ele do abrigo, do hospital. E tinha que ter um enxoval básico, assim, tipo, para tirar um bebê. Eu não sabia dessas coisas. E não tinha, na hora, justo naquele dia não tinha, porque às vezes tem lá para doação, mas não tinha todas as peças. E era um final de semana e tal, daí fui atrás e consegui e levei o bebê com tipo um enxovalzinho para o abrigo. E daí depois passou um tempo, eu não estava mais no conselho. E eu lembro também que o bebê era negro. E daí a enfermeira falou para mim, porque infelizmente ainda tem aquilo de querer adotar branco primeiro, né, recém-nascido. Tem uma preferência? Tem uma preferência ainda, tem. Não dá para dizer que não tem, porque tem. Graças a Deus diminuindo consideravelmente, né? Mas eu lembro desse bebê e ele era um negro claro, assim, uma cor bem específica. E daí, enfim, eu levei para a briga e acabou. Eu fiz o meu trabalho, como a gente só trabalha com meio, né? 3, 4 meses depois, eu não estava mais no conselho, eu fui no fórum fazer uma audiência e eu encontrei uma cliente minha lá. Daí eu perguntei, o que está fazendo aqui? Ela assim, meus primos adotaram, estão na lista da adoção e vieram buscar o bebê. Olha. Aí, quando eu levei o bebê não tinha nem nome, né? Tirei do hospital, eu levei sem nome. Sim. Aí eu falei, é mesmo e tal. E daí entrei, fiz audiência. Quando eu saí, o casal vinha com o bebê no colo, que era o bebê que eu tinha levado. Eles eram da cor do bebê. E era uma cor muito específica. Foi muito legal, assim, quando vem na hora certa. Mas tu reconheceu? Reconheci o bebê. Sim. Não, era um bebê de 3 meses, um pouquinho maior, assim, não tinha como não... Eu não reconheceria. Para mim, recém-nascido é tudo igual. Cara de joelho? Cara de joelho com cotovelo. Aquele ali eu lembro bem eu não dele, ia assim, ó. reconhecer. Não, eu reconheci, era um menino, eu lembro. E daí o casal tava saindo com o bebê e era da cor dele, assim, era um casal negro claro, assim, um mulato claro. E o bebezinho, assim, sabe, parecia uma família biológica. Então, isso no conselho tu nunca viu. Eu vi porque eu era advogada, tava passando e vi a cena, mas no conselho tu nunca vai ver que aquele bebê que tu levou pro abrigo, uma família levou e adotou, sabe? A parte boa a gente não pega. E que fique claro que não há nenhum crime na questão da entrega da criança para a adoção, viu, gente? Então, não é o que a gente quer, né? Claro que a gente quer que as crianças estejam com seus pais, mas qualquer família que queira entregar o bebê para a adoção, isso é permitido por lei, isso tem uma forma legal de se fazer. Inclusive aqui em Itajaí tem uma campanha, né? Tá? Aqui em Itajaí tem a campanha Adoção Legal, a entrega legal. E a pessoa que deseja entregar, já na gestação, ela recebe um acompanhamento de assistente social, psicólogo. Não é obrigado, pode desistir a qualquer momento, né? Mas se ela precisar desse apoio, ela fazendo esse movimento, né, expressando essa vontade de entregar legalmente, já recebe todo um... Até para saber o motivo que está querendo fazer essa entrega, né? Com certeza eles trabalham esse motivo também, né? Porque eventualmente é um motivo que pode ser um motivo, por exemplo, de vulnerabilidade social, simplesmente de pobreza, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa está psicologicamente, a mulher psicologicamente abalada pela gravidez normalmente indesejada, óbvio, porque se fosse desejada ela não ia entregar, né? Mas é uma gravidez indesejada por um motivo específico, e esse motivo pode ser que ela esteja psicologicamente abalada por algum motivo que está criando essa situação na mente dela, e esse trabalho, esse acompanhamento com certeza visualiza isso também, né? N casos, assim, né? Mas os que eu peguei, assim, mais... Eu vejo que algumas mulheres não desenvolvem um vínculo afetivo com os filhos. É? Sim. Algumas não adianta tu querer dizer que nasce o bebê, nasce a mãe e tal, porque algumas mulheres não têm nasce a mãe. Não nasce, certeza. E assim, é muito cultural que a mãe tem que ficar com os filhos, né? Não é o pai, é a mãe. Sempre essa fala. E daí eu vejo que muitas não entregam
só para não dizer que eu entreguei meu filho, tipo, eu dei. Mesmo ela não cuidando, ela não exercendo a guarda de nenhuma forma, ela sendo totalmente displicente, ela nem desejando ter aquela responsabilidade, ela não dá só porque culturalmente ela é a mãe, ela tem que ficar. E as mães que o filho é criado pelas avós, por tias, por terceiras pessoas. Eu não vou dar guarda. Durante anos ficam sendo educados por outras pessoas, e aí quando tem que regularizar a guarda, eu não vou dar o meu filho, filho é meu, né? Nunca criou. Nunca criou, cara, não sabe trocar uma fralda. Isso, não, e você já Não teve sabe a 7 filhos, não sabe nem onde é que estão. Não sabe a data de aniversário da criança. Não sabe. Mas não dá a guarda porque o filho é dela. Aham, isso, o filho é meu, não vou dar. Mas tu já deu, tu só não assinou um papel, porque, não, mas é por isso que eu digo que algumas mães não criam esse vínculo afetivo. Não adianta, não sei se é uma coisa genética. Eu acho que isso vem de geração para geração. Acho que uma pessoa que ela não consegue gerar esse vínculo afetivo tem a questão da depressão pós-parto, tem algumas questões assim, né? Que são hormonais, vamos dizer assim, né? Hormonais, né? Falei errado, não, né? Não. Que é aquela bomba, aquela coisa de hormônio mesmo, né? Que a gente sabe que acontece. Mas eu acho que tem muita questão geracional aí. Eu acho que quem não recebe um amor, eventualmente não consegue criar esse vínculo para passar adiante, sabe? Eu acho que tu não dá o que tu não tem, né? É isso. Tu não tem como tu cobrar de alguém o que deu uma coisa que não recebeu. Mas já tenho vários outros exemplos que acompanhei ali dentro. Que é exatamente o contrário, né? Isso vai falar? Exatamente o contrário. Eu já peguei uma irmã, né? Tem milhares de exemplos, vou dizer o que vem na minha cabeça agora. Eu lembro de uma moça que o pai dela teve uma filha com uma outra mulher, não era a mesma mãe, né? Uhum. E o pai usuário de droga, envolvido com tráfico, teve uma filha com uma outra usuária, e essa usuária realmente era meio moradora de rua, assim, bem mais que o pai, porque o pai ainda era o traficante, vamos dizer assim, né? Ela era só usuária. E essa menina, então, cresceu assim. Em algum período, o pai levou a menina para casa e a filha adolescente criou a menina, até que essa mãe biológica de vez em quando aparecia por causa de droga. Essa é a realidade que a gente já está acostumado a escutar. Fim da história, essa moça já tem 21, 22 anos. O pai foi preso com essa mãe biológica da menina. Já foram várias vezes, mas houve essa prisão agora, né, recente. A criança ficou com uma vizinha. Ela foi na casa, pegou a irmã, levou. E ela tem um amor por essa irmã, porque nesse período da adolescência ela que criou essa irmã é pequena, tem 7 anos. A irmã relatou N tipo de violências que sofreu enquanto estava com esse pai, nessa biqueira e tal, né, criada nesse meio da drogadição. Sim. E ela chora, se emociona e tal, que ela tem esse amor de mãe. De mãe. Pela irmã, né? Então, aí tu vê que alguém que não recebeu amor, que não teve uma família funcional, nem estrutural, nada, e ainda assim desenvolver, né? Conseguiu desenvolver amor e essa disposição de dar uma família para a irmã, né? Eu acho bem... Daí explica como, né? De fato. Vamos misturar um pouquinho agora, quero que tu fale aquele assunto que tu falou que tá vindo bastante no conselho agora final de ano. E a gente, na verdade, não é função de conselho, mas como estamos aqui com a advogada de Direito de Família, vamos falar das questões das visitas agora no final de ano. Agora no final de ano, porque a gente está gravando no final de ano, provavelmente esse episódio vai ser lançado em janeiro ou fevereiro, não sei. Mas, enfim, vale para qualquer época do ano. Que agora no final de ano, nós estamos gravando em dezembro, que acontece mais por conta das viagens, das férias, de tudo, mas vale, a regra é para o ano todo, vamos dizer assim, né? Me conta aí o que o pessoal tem indo lá buscar, que estava me contando. Eu vou servir um cafezinho para nós dois. Sem açúcar, que é amargo. A questão das visitas, elas não são regulamentadas no conselho, né? As visitas, elas são ou é um combinado entre pai e mãe, ou é uma decisão judicial que deve ser seguida. Que é o ideal, né? Exatamente. Porque o combinado de hoje, gente, assim, ó, falar de direito de visita, tá? Hoje, você que é homem, tem um bom relacionamento ou um relacionamento amistoso com a sua ex-mulher, com a mãe de seus filhos. E mulher da mesma forma. Hoje vocês se entendem. Amanhã, às vezes a sua ex-esposa vai começar um relacionamento, você começa outro relacionamento, começa briga, começa ciúme, é muito comum acontecer no decorrer da situação desentendimentos. E aí os dois lados vão achar que tem razão
nessa questão da visita, na questão dos filhos. E se não tem uma regulamentação do direito de visita, quem tem o direito de visita, quem tem a guarda unilateral, enfim, se não está regulamentado isso em sentença judicial, vai ser um problema. Porque aí no meio do furdunço, no meio do problema, no meio da situação, todo mundo tem o mesmo direito, pai e mãe têm o mesmo direito. Né? E aí que se vai procurar uma tutela jurisdicional, aí que se vai procurar uma decisão judicial. Então, sempre regulamentar antes é o ideal. Aproveita que se você tem um bom relacionamento aí com o pai, com a mãe dos seus filhos, e regulamenta já. Entrem num acordo, coloquem no papel, porque até com um advogado só vocês podem fazer se tiver em comum acordo, né? E quando tiver no meio de uma briga, cada um vai ter que ter um advogado, vai gastar mais, vai gastar à toa, então faz já que é melhor. Vamos lá, Gabi, desculpa. Não, e é uma questão, se aquele que detém a guarda, ou eventualmente até que ele pegou para passar o final de semana, ele verificar que essa criança, esse adolescente, foi vítima de uma agressão, teve algum direito violado, ele tem mais do que o direito, ele tem a obrigação de resguardar o direito daquela criança. Então, a filha relatou que apanhou da mãe, está com uma marca, faz o boletim de ocorrência, faz exame de corpo de delito. Eu não vou deixar mais ela ir na casa do pai na visita, porque quando ela vai o pai bate. Sim. Está no seu direito, mas ajuize a ação. Porque o simples fato de tu não deixar visitar porque tu não quer que vá visitar é uma clara alienação parental. Já tem uma lei específica para isso. Existem punições para quem pratica alienação parental, inclusive até a perda da guarda daquela criança em favor do outro genitor. Então, resolvam juridicamente, deixem isso já acertado. Se fizerem combinados fora aquilo ali, tudo bem, mas brigou, vale o que está no papel. E cumpram. E se acontecer algo que queira mudar aquilo ali, por favor, se organizem, não faça de boca, né? Tipo assim, eu não quero deixar ele ir porque lá ele foi maltratado. Faz o boletim de ocorrência, entra com a ação, pede a suspensão da visita, faz o que tiver que fazer. Só não fica, ele não quer ir, não vai. Porque daí é uma alienação parental que tu está praticando. Aí vai ficar muito pior ainda o problema. É isso aí. E não é o conselho tutelar que vai escolher, que vai determinar. Então, assim, a hora do problema, fui buscar meu filho, está na hora de... hoje é o meu final de semana, fui buscar o meu filho e a mãe dele não quer entregar ele. Não adianta ligar para o conselho tutelar, o conselho não vai fazer esse tipo de acompanhamento, né? Isso é um problema judicial e você judicialmente, através do seu advogado, vai resolver. Então não adianta ligar para a polícia, acontece muito, liga para a polícia vai no local, chega lá, dá barraco na frente de casa, a polícia às vezes liga para o conselho tutelar, né? Para poder ter um apoio, ter um auxílio, mas o conselho tutelar também não vai resolver. Então, não é com polícia, não é com o conselho tutelar esse tipo de coisa. De guarda e regularização de visita é puramente judicial, ok? É isso, Graça? Isso aí. E as aulas agora? Meu Deus. Pós-pandemia. Então... Para a gente deixar os outros assuntos, a gente deixa para o próximo podcast. Vamos falar agora do assunto de aula. Tem dois grupos desse pós-aula, né? Os que não querem ir são obrigados a ir e os que querem ir não tem vaga, né? Nós temos dois blocos de problema, né? Verdade. O da evasão escolar, que é aqueles que não voltaram por N motivos ou porque perderam o feeling do estudar. Acostumou, né? Desanimaram. Acostumou ficar em casa agora para voltar para a sala de aula. Difícil acordar cedo, não. Aquela sala tecnológica, o professor falando. Já tem ar-condicionado, pelo menos. Ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Eu iria só pelo ar-condicionado e pela merenda. Mas Mas aí a gente Tu comia macarrão com feijão na caneca, no Newton Cooker também? Eu só estudei no público no jardim, assim, né? Foi um ano também, mas eu lembro do macarrão com então, feijão na caneca azul de plástico. Não, mas aí no Newton tu já era maior. Eu ainda era criança, em 5 anos eu lembro da comida. Eu era maior, mas foi no primeiro ano. Eu era muito maior, devia ter o quê? 6 ou 7 também. No primeiro ano já tinha 7. Eu era um pouquinho antes do primeiro. Eu lembro de uma caneca de plástico de Nescau com uma bolachinha Maria, assim, que uma delícia. Molhava no Nescau pra ficar mole. Isso mesmo. Era umas canecas de plástico redondona, assim, grandona. Isso aí eu me lembro. Então, que eles serviam com concha de feijão também, eles faziam numa panela, lembrei agora. As merendeiras faziam o Nescauzão numa panela e aí enchiam a caneca com
com a concha de pegar feijão, assim? Não lembro. Botava Eu naquela lembro de caneca, estar comendo só. Eu lembro daquela canecona ali comendo uma bolacha, um negócio que era uma delícia. Me acabava. Mas era bom pra caramba. Eu não lembro de comida ruim, não lembro de ter Não, comido. eu tenho memórias afetivas maravilhosas, assim, dessa época ali no colégio Paulo Bauer. Maravilhoso. Lembro da professora Paulo Bauer. Ione, não sei onde está, professora Ione, da meu pré ou do meu primeiro ano, não sei agora, mas fica um abraço para a senhora. Então, a gente tem esses alunos que não querem ir, não querem mais ir, e a gente tem do outro lado aqueles que querem, que os pais estão aí na luta e não acham vaga, né? Então, assim, a lei municipal obriga... Aliás, a Constituição dá o direito do acesso à educação para criança e adolescente, né? Sim. E a nossa lei municipal ela fala na questão do zoneamento. Então, tu tem que estar matriculado dentro da tua área de zoneamento, que é mais ou menos 5 quilômetros ali em volta da tua residência. E se passar desse zoneamento, então tu tem que ter um ônibus, tem que ser disponibilizado um transporte. As crianças lá do Santa Regina, por exemplo, esse ano, agora 2021, elas foram matriculadas na Itaipava. Vinha um ônibus escolar, pegava as crianças ali na Santa Regina para levar para Itaipava, para estudar e depois trazia no final do período. Mas havia a disponibilidade do transporte e havia a vaga. Então, meio que o conselho não tinha muito o que fazer, né? Embora o pai tem uma escola aqui na frente da minha casa, o filho dele vai ter que estudar num bairro longe, por questão de não ter vaga mesmo ali perto. E aí, não é assim, falando parece até simples mesmo, mas na prática, imagina, um pai, a gente tem 4 filhos, um em cada escola. O cara sai de casa, vai na escola, aí fala na escola que era vaga. Não tem vaga, tem que procurar em outra escola. E aí ele vai em outra escola, não tem carro, ou vai a pé ou vai de bicicleta. É no mesmo bairro, é no mesmo zoneamento, mas é longe. Uhum. Aí vai lá na outra escola, ou tá sol, ou tá chuva, mas enfim, né? Aí não tem vaga. Aí também não tem vaga, ele tem que ir aí para outra escola. Conselho. Ele vai no conselho. Com quem que o senhor falou? Não sei nome, não sei não me qual deram é a escola. Protocolo. Qual é a escola? Não sei. Aquela lá perto do morro. Aquela azul. Nós estamos rindo, mas é com dor no coração. Não, é a história de todos, assim. É difícil. É uma história de todos. E temos uma conversa com a educação para que a própria educação, que a própria escola possa conseguir a vaga, não importa onde, certo? Sim, essa é a orientação do parar Conselho do para a povo, educação, né? E da educação para o Conselho. Isso é o nosso acertado ali. Isso, para que o povo não fique andando de escola em escola. Então, assim, vai numa escola específica, não tem vaga ali, que a própria escola, que tem uma linha telefônica, que tem contato com as outras escolas da região, que sabe qual é a divisão de zoneamento, ligue e fale, olha, o senhor vai em tal escola, fale com tal pessoa que a sua vaga está lá, certo? Até, se for o caso, ligar para a Secretaria de Educação. Sim, né? sim. Não estou achando no meu zoneamento. Para onde é que ele vai que passa o ônibus? Exatamente. O que não é admissível é fazer o povo ficar andando a pé, de bicicleta, de escola em escola, requerendo um direito que é seu. E até teve situações agora no final do ano de pais que foram segundo os pais, aí tem aquela coisa, né? Não tem um protocolo, não sabe com quem falou e tal, mas segundo os pais, eles foram na própria Secretaria de Educação e mandaram eles esperarem até fevereiro. O senhor vai para casa e espera que em fevereiro a gente vai dizer, né, que seu filho vai estudar. Aí tu pega um pai desse, né, que fez isso tudo, não conseguiu matricular, e em março eu tô lá na porta dele dando uma advertência porque o filho dele não está na escola. Ele vai dar um tiro na minha cabeça. Porque ele fez toda essa via sacra, não conseguiu, aí o conselho vai lá e vai dar uma advertência porque a criança está fora da escola, e é dever dele de botar na escola, sendo que ele tentou e não tinha vaga em lugar nenhum. Então a gente está nesse ponto crítico. Estamos trabalhando bem com a educação, eu acho que vai dar certo, né? Eu acho que tem que passar esse recesso agora, porque realmente está fórum fechado, as escolas estão fechadas, está tudo, né, difícil de acessar. Sério, matrícula, isso é agora que tem que fazer, né, Graça? Mas a escola tem que abrir, né? Vai abrir só depois do dia 7, não é isso? Não, mas agora, né? Não em março. Não, em em março não, mas eu quero dizer assim, passar esse Natal, Ano Novo e começar a movimentar, até porque a Secretaria de Educação está aberta. Não estou dizendo que está fechada, mas eu digo, a escola em si está fechado, tu vai lá na escola, não vai ter ninguém para te atender, né? O pai, né, que vai lá. Então, eu acho que aí, a partir de primeira, segunda quinzena de dezena ali de janeiro, ali, a partir do dia 10, a gente já consegue começar a resolver isso aí. Tem que resolver, não tem outra opção. Tem que resolver, tem que estar na escola. Para a gente cobrar que a criança está fora da escola, a gente tem que ter dado a oportunidade dela entrar, né? Senão fica difícil. Que é direito dela, né? Então, tá bom.
Fechou. Mais algum assunto para a gente tratar ainda nesse episódio? Deixamos para os próximos? Deixamos para os próximos e temos muitas histórias para contar. Temos. As histórias engraçadas do Conselho Tutelar, tudo desgraça, mas a gente aprendeu a rir das desgraças. Não, né? Não vão com facão para o conselho, que a gente tem medo, por favor. Deixem armas brancas e de fogo em casa. Fica assim, uma observação para você que busca o nosso atendimento. A gente é medroso no conselho. Então, assim, chegou com um facão, a gente já não vai querer atender. O portão está trancado, mas pode chamar ali, a gente passa o detector de metais e está tudo certo. A gente tem as recepcionistas são fera lá também, que fica o nosso agradecimento aos profissionais, Sim. aos motoristas, o pessoal da limpeza, da recepção. É um conjunto, o Conselho Tutelar é um conjunto. Então, assim, a gente encerra esse primeiro episódio, falamos apenas de alguns assuntos, fica em aberto, você agora que já sabe que vai ter outros episódios falando de Conselho Tutelar, eventualmente com a Grazi, eventualmente com outro conselheiro também, de Itajaí ou de outras cidades, né? Pode mandar pergunta, manda aí embaixo no YouTube, comentários, se é mandar no direct do Instagram, manda assuntos para a gente poder trabalhar, comentar, tá bom? Direito da criança, adolescente, Conselho Tutelar, direito de família, essas questões aí a gente vai abordar em cada episódio que a gente for gravando. Um forte abraço, obrigado e até a próxima. Grazi, fique à vontade. Um abração, agradeço, a gente está sempre à disposição, fazendo o convite e a gente aparece. Valeu, um abraço.